Há 5 dias da volta do Congresso Nacional, a pergunta é: teremos ou não CPI do Banco Master? Nem direita nem esquerda querem saber disso porque já estão com as suas campanhas nas ruas. Ronaldo Caiado se filiou ao PSD e deu uma embaralhada desse lado de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No lado do Palácio do Planalto, Gleisi Hoffmann é mais uma a pressionar Fernando Haddad a se candidatar e disputar o governo de São Paulo. É todo mundo no sacrifício para tentar a reeleição de Lula. Quem vai conversar sobre isso aqui comigo nesse Jornal do My News é a jornalista Mariana Londres, que é também analista do Fato e a nossa colunista aqui no canal. Assim que o Ítalo rodar a nossa vinheta. Olá, começando mais esse Jornal do My News, dia 28 de janeiro. Estou aqui com a Mariana Londres, que é jornalista, analista da Fato e colunista nossa aqui do My News. Mariana, valeu, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Mariana, muita coisa, muitos temas. A gente tem um congresso voltando semana que vem, a gente tem a campanha na rua, Gleisi hoje indo para cima, pressionando Haddad. Temos o Caiado filiando ao PSD, que muda um pouco, ele dá uma mexida nesse xadrez. Enfim, algumas coisas acontecendo. Vamos começar pelo quê? Vamos começar pelo Congresso. Como é que você está avaliando? Como é que você está vendo? A gente já viu o Mota, já teve uma primeira reunião de pauta, a MP do Gás entrando semana que vem. E outro assunto que é a CPI. Vamos ter, a gente vai sempre debatendo e batendo nesse assunto aqui, CPI vem ou não vem, é o que tudo indica, nem governo, nem oposição querem saber desse assunto. Mariana, por onde começamos? Congresso, semana que vem, sua expectativa? Olha, essa reunião que aconteceu hoje, ela foi uma reunião mais para mexer no xadrez ali da Câmara, então resolver as comissões, os espaços que vão ser ocupados, mas tem um desejo ali do presidente Hugo Mota de acelerar essa pauta, porque é um semestre curto, então eles não querem perder tempo com tantas discussões, principalmente essas discussões aí de espaços que serão ocupados, e tentar avançar um pouco mais no mérito dos projetos. Tem uma tentativa, e essa PEC da segurança é uma das prioridades ali do governo, por exemplo, e a oposição tem outras prioridades, mas uma coisa é certa, a gente vai ver esse semestre bastante discussão que acaba tendo impacto eleitoral. Os partidos, vão puxar esses assuntos que acabam impactando mais no eleitor. Mariana falou das comissões, as comissões são aquelas que vocês estão acostumados, quem acompanha o noticiário político, aquelas comissões temáticas da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Saúde, Seguridade, Comissão de Relações Exteriores, é muito disputada, mas principalmente mais entre os partidos, que é destinado para o partido X, e para os maiores tem as mais importantes, como a CCJ, e às vezes é do partido tal, e lá entre esses partidos tal, os deputados se pegam ali para ver quem vai ocupar essa vaga, que é um espaço de poder muito importante. Mariana, você falou é um período curto, mas é suficiente para produzir informação, notícia e fatos ali que possam ter impacto na eleição. O PEC da segurança pública, muito importante para o governo. Mendonça Filho, o deputado, é o relator, tem até uma previsão de redução da maioridade penal, de um plebiscito, algo assim, não sei se isso vai sair, mas mudou o ministro, o Lewandowski, que vinha discutindo esse assunto, agora já não é, já foi trocado. Em relação a fatos que podem comprometer, a CPI é algo que parece para você hoje, a gente estava meio ali, um achava que sim, outro que não, eu ainda continuo incrédulo, não continuo achando que não vai. Como é que está a sua temperatura hoje para isso, medindo a instalação ou não de uma comissão? Eu não vejo muita pressa nem estímulo dos presidentes das casas para essa abertura de CPI. Para eles não é, para o comando das casas não é bom que esse assunto seja discutido agora. Mas tem pressão parlamentar, tem bastante pressão. Acho inevitável que tenha uma discussão na CAI do Senado, por exemplo, porque o presidente da CAI
o senador Renan Calheiros está disposto a fazer um grupo de trabalho que não vai ser uma CPI, mas que vai ter alguns encaminhamentos ali e vai discutir essa questão do Master. E o governo continua com o mesmo discurso, Palácio do Planalto, de que tudo vai ser investigado, que não está se furtando a investigar. Mas é claro que o cálculo político para uma instalação de uma CPI ele tem que ser muito bem feito, porque é algo que pode até, às vezes, um parlamentar que esteja muito empolgado em fazer uma CPI, ele pode até ser prejudicado por isso. Então, é um cálculo político que ainda precisa ser feito. Pode ser que essa discussão fique restrita aos corredores e a esse grupo de trabalho aí na CAI e não tenha uma CPI ou CPMI formal instalada. É possível que isso aconteça, até porque realmente, do ponto de vista prático, não há muito tempo para grandes discussões esse ano. Está investigando e o que a gente vê é que é um assunto, não sei se você tem essa percepção, que caiu um pouco no gosto popular. Essa história de Banco Master se circula por aí, as pessoas estão comentando. Tá aí, a gente viu também, além da Comissão de Assuntos Econômicos, do Renan, que quer montar um grupo paralelo, teve uma declaração importante do senador Alessandro Vieira ontem, que quer levar esse assunto para a CPI do crime organizado, né? Ele quer levar o caso Master para lá. E lembrando também que ainda há a CPMI do INSS, que ali já tem aprovada uma convocação do Morcaro, que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Se acontecer, vai ser naqueles moldes com uma concessão de um ministro do Supremo que ele não se comprometa e pode até permanecer calado. Você entende que essas frentes podem substituir uma CPI, que podem, enfim, arrefecer o ânimo de quem está... A gente está vendo ali também, já tem o Rodrigo Hollenberg na Câmara, já alcançou assinaturas, o senador Eduardo Girão no Senado, está tudo matematicamente pronto, mas aí instalar é outra história. Mas você veja que o meu raciocínio, assim, o que eu acredito está dentro dessa análise que você acabou de fazer. O Congresso vai acabar discutindo esse tema, seja numa CPI formal ou não. Mesmo que não tenha uma CPI formal, isso vai ser discutido em outras instâncias. Pode ser que seja dentro até da CPMI do INSS ou em outras comissões, mas esse assunto vai ser discutido. E a questão, e ele traz muito apelo popular, porque é um escândalo, como o próprio ministro da Fazenda disse, pode ser a maior fraude bancária da história do país, e a gente percebe que todos os poderes estão envolvidos nesse escândalo. Ele respinga nos três poderes. Então, é lógico que a atenção acaba se voltando. E aí, tem alguns ingredientes que acabam fazendo com que essas histórias ganhem mais popularidade. Quando você pega uma foto, um resort, esse tipo de coisa, em outros escândalos a gente viu isso, né? Por exemplo, vamos lembrar aqui o escândalo Caixa de Pandora, que foi um escândalo aqui do Distrito Federal. Tinha vídeos de troca de dinheiro na meia, dinheiro sendo colocado no paletó, tudo isso com vídeo. Quando a gente tem esses elementos, assim, as histórias acabam virando histórias populares que as pessoas querem acompanhar os desdobramentos. É natural que isso aconteça. Que alimentam, né, a curiosidade e principalmente essas imagens, né? A gente vê um Toffoli no helicóptero e a própria dimensão das autoridades. Eu fiz uma matéria ontem dizendo que pelo menos 20 altas autoridades citadas ou envolvidas ou de alguma maneira ali participando de alguma coisa. Não que aí entrou agora a figura do ex-ministro Ricardo Lewandowski na história, né? Advocacia, escritório de advocacia dele, que prestou assessoria, consultoria. Visitas de Vorcar ao Palácio do Planalto. Visitas ao Palácio do Planalto. Guido Mantega os conduzindo, né? Um ex-ministro. Sim, além das relações que nós já conhecíamos com parlamentares no Congresso, então me parece que essa questão do Master, ela atinge os três poderes. A grande questão será como que isso vai bater na população quando a gente estiver mais perto das eleições.
quem que a população vai atribuir mais culpa nesse episódio, ou vai achar quem que está mais implicado, quem que realmente estava envolvido, quem não estava, quem apenas conversou. Acho que esse julgamento que a população, que o eleitor vai fazer, ele sim pode acabar tendo uma influência eleitoral para, digamos assim, onde que vai colar, quem que vai ficar com um carimbo de corrupção dentro desse espectro e dentro dos poderes. E vamos lembrar que o tema corrupção nas pesquisas eleitorais ele está subindo como uma das maiores preocupações do eleitor, talvez até por a gente estar em meio a essa investigação. Quando a gente estava na Lava Jato, a corrupção foi um grande tema. Quando teve a operação de segurança no Rio de Janeiro, a segurança acabou se tornando um grande tema de preocupação. Quando a inflação está muito alta, é a questão econômica. Então, a gente tem que ver como que isso vai se comportar ao longo desse ano, até o momento em que a gente tiver para ir às urnas efetivamente. É fundamental isso que você falou, que a gente não sabe hoje em quem que respinga, né? O governo pode ter argumento dele de lá, mas a gente que investigou, inclusive era o ministro Lewandowski, que conduzia a Polícia Federal, que é vinculado ao ministério dele. Você tem o Banco Central atuando, já tem a notícia de que o ex-presidente do Banco Central fechou os olhos, né? O presidente do Banco Central vinculado ao Bolsonaro, vamos dizer assim, que foi votar com a camisa da seleção. Passou pano, digamos assim, né? Como a gente fala, passou pano. Passou pano e tal, e que o Galípolo, ao contrário, está atuando firme, enfim, foi a Polícia Federal quem prendeu, essa Polícia Federal quem prendeu o Vorcaro, enfim, a gente não sabe ainda, quando decantar tudo, para quem que vai sobrar, quem que vai ser, né? A gente tem aliados parlamentares ligados ao Bolsonaro, a questão do Ciro Nogueira citado também, que foi muito próximo do Vorcaro, enfim, ainda muita coisa. Mariana, vamos dar uma viradinha na nossa chave, vamos falar de eleição. Está aí, Caiado no PSD. Essa ninguém muito esperava, né, Mariana? Vi falar de solidariedade, alguma coisa assim. E ontem à noite a gente teve essa surpresa, esse Kassab é danado, né, Mariana? Juntou todo mundo ali com ele. E agora? Foi uma jogada surpreendente. E agora o PSD tem não apenas um pré-candidato, mas 3 pré-candidatos. É um board quase, né? Um trio ali, uma mesa diretora com possibilidade de se candidatar. Há, claro, questões regionais que são pano de fundo também dessa jogada política do Kassab. Não apenas a questão da corrida eleitoral, mas presidencial, que é o foco principal, afinal de contas, eles são 3 pré-candidatos à presidência, mas também tem as questões regionais. Tinha uma questão regional do próprio Caiado, em Goiás. Então, para ele, é interessante ele sair da União nesse momento pela questão regional dele, específica. E aí o Kassab, como dirigente ali do PSD, fica com possibilidades tanto à presidência como ao Senado. Ratinho pode sair ao Senado, Eduardo Leite também pode sair ao Senado. Então, ele fica ali com uma série de possibilidades na mão, e ainda esse movimento pode ser feito agora, porque ainda tem tempo até o registro das candidaturas, né? Que é só em agosto, tá? As convenções em julho, e o registro das candidaturas em agosto. O novo checkpoint, digamos assim, né? O novo ponto que a gente deve observar é o momento que esses governadores têm que deixar os cargos. E o Ratinho, por exemplo, já falou que vai deixar o cargo em abril, vai sair, descompatibilizar. Então, acho que isso não vai ser nenhuma surpresa, isso já está dado. E aí ele pode concorrer, assim como os outros, ao Senado ou à presidência, sem nenhum problema. Agora, me parece também que tem uma questão, além dessa questão regional, que a gente sempre fala que para um partido de centro que tem um pé em cada canoa, que tem estados que são mais bolsonaristas, estados que são mais lulistas,
ter uma candidatura própria é bom para você fazer as alianças regionais, porque você não precisa se posicionar em nenhum desses dois polos, você tem a sua candidatura própria. Então, você falar que nesse momento que você tem um candidato próprio, é interessante para você fechar esses acordos regionais. Me parece que é isso que o Kassab está fazendo nesse momento. Tem uma outra questão que é importante também, é qual vai ser o peso de uma candidatura do PSD, caso ela realmente se concretize entre um desses três pré-candidatos, apenas um vai ser candidato à presidência, logicamente. Se se concretizar, qual vai ser o impacto nas eleições presidenciais? Me parece que quanto mais candidatura, e matematicamente a gente tem isso, menos a chance de um dos candidatos ser vencedor no primeiro turno, né? Que a gente sabe que não é comum no Brasil ter vitória presidencial no primeiro turno, mas ela é possível. Se você tem dois candidatos, apenas dois candidatos, assim, ela é mais provável. Se você tem mais candidatura, essa vitória em primeiro turno fica menos provável. E aí pode embolar um pouquinho o cenário, tanto potencialmente ruim para Lula, porque no segundo turno vão ter dois candidatos da centro-direita, dois candidatos que eu digo assim, só um passa, mas provavelmente um apoia o outro, né? Vai ter uma aliança para o segundo turno, e esse bolo de votos pode acabar indo para o candidato da centro-direita no segundo turno. Então, isso para o Lula seria ruim. Por outro lado, o Lula segue ali como uma figura apenas no primeiro turno, já está definido, então ele já está em campanha há bastante tempo, e isso, do ponto de vista do timing, é importante para ele também. Praticamente aguardando adversário, né? Esse é o argumento principal do Caiado, né? Ele disse ontem, quanto mais candidato de direita, melhor, que aí não há um risco de o PT vencer no primeiro turno e garante que um de nós vá para o segundo turno, e com força ele tem citado o exemplo do Castro lá no Chile, e, enfim, eu acho também, aí você vai nas pesquisas e a gente vê que o teto tem muito teto, né? O Caiado, pouco provável ser o candidato ao Senado, o Ratinho deve ser o nome, quando você vê as pesquisas, quando disputa o Ratinho, nos cenários distintos, diversos, ele chega a 15%, dependendo de quem da direita está também concorrendo com o Lula ali. O Caiado chegou no máximo a 7%, tal, e o Eduardo Leite mal aparece, às vezes, nesses levantamentos. A gente sabe que o vencedor disso daí é o Kassab, a impressão que dá é que é um choque para o Flávio, para a candidatura do Flávio. Em relação ao Lula, no PSD agora existe um antipetista de 4 postados, que é o Caiado, né? Mariana, antes de encerrar, eu queria a gente falar também da Gleisi. A Gleisi fez um café hoje com jornalistas, ela anunciou, vai mesmo disputar o Senado, e o principal ali, além dela ter que ficar justificando o Lewandowski ali, isso vai ser cobrado também daqui para frente, né, o ministro da Justiça, ela falou do Haddad, essa pressão em cima do Haddad. A gente já viu o líder do PT, Lula já disse isso várias vezes, que precisa de palanque forte, a gente já disse isso daqui, mas o Haddad, além de topar ser candidato, ele tem que ganhar uma injeção de ânimo ali para essa disputa, porque não adianta ser um candidato desanimado, né, Mariana? Como é que você está avaliando isso? O Haddad vai ou não vai? O Haddad está sinalizando que ele não quer ir, e ele fala a interlocutores que ele realmente não está disposto a essa disputa. Está tentando, falou publicamente, inclusive, em entrevista, que ainda vai ter conversas com o Lula, que é uma questão de convencimento, um precisa convencer o outro. Nesse momento, ninguém está convencido. Quer dizer, eles estão convencidos, mas não concordam. Nesse momento, eles não concordam, um precisa convencer o outro do que fazer. O que está acontecendo com o Fernando Haddad agora é que ele está sofrendo uma pressão, não só do presidente Lula, mas dos seus colegas ministros também. A gente viu, além das falas da Gleisi hoje, o Camilo Santana também falou numa entrevista no final de semana que o Haddad, que era preciso, que todo mundo tem que entrar em campo. Se por um lado ele não falou isso expressamente, mas o que eu ouvi no bastidor é assim: se todo mundo está indo para o sacrifício a pedido de Lula, se a Gleisi está indo disputar uma vaga dificílima do Senado no Paraná
que ela corre o risco de não ser eleita, e se ela fosse a deputada, ela seria eleita, se ela está fazendo esse movimento, Haddad também teria que fazer esse movimento. Mas o Haddad gostaria de poder estudar, ele quer ficar na parte de elaboração do plano econômico, ele está muito mais voltado para uma área mais de concepção de ideias, né, de estudo, do que de disputar uma eleição novamente num cenário em que é muito provável que ele tenha uma quarta derrota. Então, eu acho que é quarta, nem estou fazendo a conta aqui, mas pelo que eu me lembro, seria uma quarta derrota. Tomando o governo, presidência, sempre se colocando ali como esse jogador que está no banco ali, que fica sempre no banco, mas na hora de bater o pênalti tem que ir lá. Então, me parece que ele não está querendo, mas a pressão é muito grande. Ontem, ele fez um movimento de deixar claro quem são os indicados dele ao Ministério da Fazenda, então a gente já tem um desenho feito por Haddad, e me parece que ele fez esse movimento muito para poder garantir que pelo menos isso ele consiga fazer, já que ele está sofrendo tanta pressão, pelo menos que ele consiga indicar os seus nomes, porque tinha pressão também para outros nomes ali na pasta, mas ele já soltou que o Dario Durigan, que é o secretário executivo, deve ocupar o ministério, o Seron para a secretaria executiva, e o secretário de apostas iria para a secretaria deixada pelo secretário Marcos Pinto. Então, ele já fez um desenho prévio ali, claro que ainda tem espaços abertos, a gente não sabe quem iria para a Secretaria do Tesouro, por exemplo, nem para a Secretaria de Apostas, mas eu acho que ele fez essa movimentação para deixar claro que ele quer fazer a sucessão dele, ele quer comandar essa sucessão. É isso. É aguardar, né, Mariana? Nem carnaval chegou, a gente já está com isso tudo acontecendo, e um carnaval diferente que vai ter um presidente na avenida, né? Lula vai ser enredo de samba. Sabe-se lá se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, a gente vai esperar. Mariana Londres, muito obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente aqui no My News. Ela é a analista da Fato, jornalista e nossa colunista aqui no My News. Um abraço. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.